levantamento recente publicado pela empresa PwC de consultoria mostra que no último ano o desempenho das empresas familiares no Brasil superou a média nacional. Segundo o estudo, enquanto 79% das empresas desse gênero cresceram nos últimos 12 meses, 76% esperam ter resultados positivos nos próximos 5 anos. Globalmente, esses índices são de 65% e 85% respectivamente. Quem está no estúdio para falar mais sobre o assunto é o consultor Ricardo Beck-Colgo, que é consultor empresarial e professor de MBAs. Boa noite, professor. Obrigado pela presença. Professor, o que vem acontecendo, então? As empresas brasileiras têm se destacado aí, de certa forma, no crescimento, principalmente as micro e pequenas empresas, né? O porquê dessa estimativa? Isso, Thaís. Essas estatísticas são do cenário internacional. O Brasil lidera, da metade de 2013 à metade de 2014, os índices de crescimento. É óbvio que, no momento de instabilidade econômica e política, não sabemos quais serão os próximos índices. Mas, no momento, o Brasil hoje é o campeão em desenvolvimento das pequenas e médias empresas. E a gente viu que os empreendedores brasileiros preferem investir em comércio e serviços. Esse mesmo levantamento mostra isso. Por quê? Porque é a origem, geralmente familiar. Uma grande parte dessas empresas são constituídas por famílias ou grupo de famílias. Outra estatística que vale a pena falar é que a estatística mais baixa de habitante por micro e pequena empresa é americana, com 11 pessoas participando. E a brasileira é a mais alta, com 30 pessoas, 30 habitantes por empresa participando. Isso vai desde o fornecedor pequeno e exclusivo até as pessoas que montaram o negócio e o pequeno grupo de colaboradores. Por que prestação de serviço e comércio? Que são as maneiras mais fáceis de você viabilizar o seu negócio. Infelizmente, uma grande parte dessas empresas saem sem o planejamento, a estrutura e um pequeno capital de caixa necessário para que ela possa prosperar. Mas no comércio e na prestação de serviço é a facilidade que faz com que se abra um número maior de micro e pequenas. E quais são hoje os negócios preferidos, então, por quem, né, investe em comércio e serviços aqui? De alimentação também se destaca bastante, né? Eu acredito que hoje as pequenas e microempresas, acho que a alimentação é um dos setores que mais se destaca. Ainda assim, quais são os outros? Alimentação é um dos grandes, depois tem a manufatura de pequenos bens de consumo, artesanato, joias, semijoias, inclusive sapatarias também, consertos rápidos de sapato, confecções, um universo muito grande de produtores, microprodutores de roupa, designers de moda e estilista que começam a desenhar a sua coleção e pegam uma faccionista para fazer, fundam um CNPJ e de repente tem a sua marquinha própria lá. Essa da sapataria é curioso, né? Porque hoje a gente não vê as pessoas procurando com tanta... como antigamente, né? Um sapateiro, por exemplo. Mas as empresas que existem hoje de consertos rápidos, tanto dentro de shopping center quanto na rua, hoje tem um volume agressivo, uma demanda reprimida no mercado e realmente é um negócio que vai muito bem. E quais são os setores mais difíceis de crescer hoje? Bom, você falou em comércio e serviços. Os outros setores são a agropecuária ou agronegócios, como a maioria conhece, a construção, em segundo e terceiro. Qual a dificuldade do agronegócio agropecuária? O produtor rural, quando não se filia a uma cooperativa, e o Paraná é um estado que tem um indicador forte para isso, porque as maiores cooperativas da América Latina estão no Paraná, Cocamar e Coamo, ele vai comercializar direto os seus produtos. Uma empresa dessa, rural, sem um capital de giro, sem planejamento, às vezes lá com a produção da bacia leiteira na região, ele produzindo de 30 a 200 litros de leite por dia, vendendo o bezerro, vendendo o boi na engorda, vendendo o cavalo domado, coisas muito simples mesmo do agronegócio, dessas pessoas da terra, viram uma informalidade muito grande essa economia. Então a dificuldade é grande em fazer isso virar e prosperar. Você acaba trocando 6 por meia dúzia. Na construção, principalmente os pequenos empreiteiros, né, que tem 3 ou 4 pedreiros lá com um pedreiro que conseguiu uma senioridade maior no mercado e começa a prestar serviço para outras construtoras maiores que já estão demandando alguns serviços de encanamento, elétrica, pintura, hidráulica, drywall e por aí vai.
E agora vamos falar então para os pequenos, né, empresários e micro, ou para quem pretende ser um deles, né? Qual o segredo hoje de você como consultor que você poderia dar de dica, né, para ser um empreendedor de sucesso nessa área de pequeno e micro? Olha, onde estão o sangue empreendedor no Brasil? Interior, com muita força, na capital, principalmente as pessoas que hoje estão em sala de aula de graduação e MBA. Estatisticamente, metade dos alunos de graduação e MBA que a gente dá aula quer ser empreendedor, quer ter o seu negócio. Às vezes, pessoas sem curso superior, nem com segundo grau, mas têm coragem para tentar. Aliado à coragem, a outra coisa que move o pequeno empreendedor e o grande empresário também, é a condição dele sobreviver sozinho, sem ter um líder ou sem ter um diretor, um coordenador, um gerente acima. Ser dono do seu nariz e do seu negócio. O grande problema para essas micro e pequenas que não se associam ao Sebrae é que elas, com uma informalidade na estratégia, no planejamento e sem nenhuma reserva técnica, muitas vezes, não vão sobreviver ao primeiro ano. Quais são as adversidades aí, principalmente do primeiro ano? 22% das empresas têm dificuldade em estabelecer a carteira de clientes. Por quê? Se você não tiver um preço competitivo, não pense em abrir o seu negócio. O mercado não vai dar espaço, a concorrência não vai deixar você prosperar. Tem um preço competitivo, você vai se posicionar por qualidade ou por preço. Na micro e pequena, 99% das vezes é preço. Contra quem você vai tentar dividir mercado e de que maneira você vai buscar o cliente. Aí vem o marketing, a comunicação. Hoje a empresa digital gera algumas ferramentas de livre acesso sem custo, mas sem um planejamento e sem uma instituição por trás te orientando na educação corporativa, já começam as dificuldades e a grande segunda dificuldade é o capital de giro. Você fala bastante em planejamento, né? De certa forma, para abrir um negócio, elaborar um plano de negócio, de certa forma, acaba sendo fundamental, então, para quem pretende ser um empreendedor. Deveria ser. E daí, mais uma vez, nós caímos no Sebrae. O Sebrae, ano passado, atendeu 134 mil empresas diretas, isso dito a mim pelo Vitor Tioqueta, superintendente do Sebrae semana passada, mais 680 mil atendimentos. Cada empresa é atendida de 2 a 4 vezes pelos consultores do Sebrae. Quando você está com uma instituição dessa, que fomenta a educação corporativa, a tua chance de sobrevivência passa em 10% de 70%. Quando você está sem uma instituição dessa, te dando suporte, educação corporativa e te dando ferramentas técnicas mesmo, de gestão para você trabalhar, a estatística é de 30% a 40% de você conseguir sobreviver. E depois de elaborado esse plano de negócio, né, a gente mostrou, aí estamos vendo que as micro e pequenas empresas empregam a maioria dos trabalhadores brasileiros hoje. Isso é fato, é comprovado, né? Como conseguir, então, sobreviver essas empresas depois desse plano de negócio, né, diante do mercado que nós vivemos hoje? O que fazer para se sobressair? Sem empreendedor, coragem são motivos para que você abra. Fiz um planejamento, comecei a ter chances de prosperar. Tudo vai acabar num processo de vendas. E aí que está uma grande parte do desenvolvimento e implantação desses projetos. Eu tenho um bom produto, eu tenho um bom preço, eu e os meus 2 filhos atendendo e tentando vender, mas eu não comuniquei que eu vendo, ou eu não tenho tino comercial e nem um talento na família para realizar a venda. Por quê? A venda é um processo extremamente quantitativo, não qualitativo. Você fala com o universo de 100 para talvez 10, 12, 8% comprarem. As pessoas desistem e se frustram porque a área comercial, nem que seja uma empresa de uma pessoa, um web designer que comprou um computador e está fazendo layout de cartão de empresa, layout de folder e de flyer, não saiu ao mercado para vender o seu serviço. Você falou da questão qualitativa, né? Hoje, principalmente por as empresas alimentícias, acredito eu, que a gente já mostrou e falou que tem grande destaque nesse caso das micro e pequenas empresas, né? A qualidade de um bom atendimento também é essencial, né? Com certeza. O conceito de excelência prima o seguinte: excelência é ser bom no mais alto grau. Ou seja, você persegue a excelência e não conquista. Isso pode ser num grupo que fatura 5 bilhões ou numa empresa que fatura 5 mil por mês. O ser humano precisa de atenção. Uma das coisas que mais facilita o processo de vendas é você dar atenção com conhecimento técnico. Aí, se você tiver preço, a venda começa a fluir.
Se você não tem essas condições e esse conhecimento, você não vai conseguir chegar lá. E qual o papel da equipe nesse trabalho, nessas empresas? A equipe é o pilar de sustentação, né? Eu sempre falo que a equipe mata por você ou te mata. No mercado, na realidade, no dia a dia é essa. O que isso quer dizer? Se eu contratei 3 funcionários e sou uma pessoa que inspira confiança, eu vou gerar seguidores nesses 3 funcionários. Nesses 3 funcionários precisam de apoio e de uma estratégia mínima para poder sobreviver. Na produção, na distribuição e na venda, mesmo no pequeno e no micronegócio. Eu, como líder, sou responsável pelo conhecimento, pelo conteúdo e pelo poder de realização. Por quê? A caneta que assina o cheque é minha. A caneta que paga a conta é minha. As ordens administrativas partem de mim. Se eles não são meu sócio, eu tenho que agregar essas pessoas ao meu time num processo de liderança que 99% dessas empresas é um talento natural de quem fundou, por já ser um empreendedor e ter coragem, e daí fazer com que essa equipe caminhe junto em busca da realização. Professor, se você tivesse que elencar 3 das principais dificuldades, vamos dizer assim, também, né, que dificuldades existem dessas micro e pequenas empresas, quais seriam hoje no Brasil? Nesse exato momento disparado, um momento econômico e político. Não sabemos, como eu falei no começo, quais serão os índices indicadores daqui a 8 meses ou um ano, quando saírem as novas estatísticas. Segundo, entenda que uma grande parte dessas pessoas quer vender o almoço para pagar o jantar. Quando a conta não fecha, você não janta. E não vai nem tomar café da manhã no dia seguinte. Então você tem que estabelecer na sua cabeça que você geralmente vai vender a prazo, quase que uma regra sem exceção, e que existe aí um recebível que, na verdade, você nunca coloca a mão. Porque eu vendi para você 2 calças jeans hoje da minha microconfecção, que tem lá 3 faccionistas, e você comprou mais 15 para vender na sua loja daqui a um mês. Quando você está me pagando as 15, você já comprou mais 15. Então eu chamo isso aí de uma dívida ou um crédito rotativo, onde o microempreendedor não coloca a mão e não pode contar com esse dinheiro. Até onde vai isso? Até o último dia da empresa. Para finalizar, eu queria só que o senhor deixasse, a gente falou, deu dicas, né, para o empreendedor ter um sucesso, vamos dizer assim. Agora vamos dizer o que ele não pode fazer, o que é erradíssimo dentro de uma microempresa. Contar só com o feeling, contar só com a coragem, contar só com a motivação e entender que no nível de competitividade que nós estamos em 2015, com esse acesso e essa velocidade livre à informação, principalmente dentro da era mobile, dos aparelhos celulares, se o seu negócio não tiver um mínimo de planejamento, as chances de prosperar serão muito pequenas, aliados a um pequeno capital de giro. Tá certo, então. Obrigada pela entrevista, uma boa noite para o senhor e até uma próxima. Obrigado a vocês pela oportunidade, Thaís, e até a próxima.